Ele está nesse lugar. Passamos uma noite, uma madrugada incrível na presença, em que Ele nos encheu, em que Ele nos ensinou que nós somos a resposta. Não precisamos de uma resposta, somos uma resposta. Para todos lá fora, somos uma resposta. E Deus fala, como foi lindo, maravilhoso. Foi a minha primeira vigília, de muitas, eu creio nisso na minha vida. Foi incrível estar na presença, estar reunido com os irmãos, ver a alegria de todos que estavam aqui, adorando, glorificando o nome do Senhor. E a abertura de ontem, da primeira pessoa que veio trazer a palavra, ela falou sobre o amor. Sobre o amor. E até então, até 4 horas da tarde, eu ia falar sobre Daniel. Porque Daniel foi a resposta para aquela época. A vida de Daniel era a resposta. A resposta. Porque através da vida dele, todos ali conheceram a Deus. Todo mundo ali, do rei, do maior ao menor, conheceram a Deus. Porque ele era a resposta para aquela época. Mas 4 horas da tarde, quando eu sentei para escrever a palavra, Deus me deu uma direção diferente. Não que não conectasse uma a outra, porque de Gênesis a Apocalipse se conecta tudo, mas Ele mudou. Tudo aquilo que eu estava pensando durante o dia, que eu tinha colocado no papel. E Ele botou ao meu coração o que tem movido, o que te move a buscar o Senhor. O que te leva a buscar o Senhor? O que te move? As necessidades ou o amor? Hoje temos 2 grupos na igreja. Aquele que vem porque busca algo e aquele que vem por amor, por cuidado, por saber que tem um Deus que cuida e que nos ama. Somos 2 grupos na igreja. E Deus foi me enchendo e me explicando sobre isso de uma tal forma, me dando um discernimento, porque é algo que eu peço ao Senhor. Ontem teve um pastor que falou sobre isso, que ele pede discernimento. Eu falei assim, é isso que eu peço. Discernimento sobre a palavra dele. Sabedoria que vem dele, não de ninguém, somente dele. Porque para nós que lemos a palavra, que buscamos, temos que pedir discernimento. Temos que pedir sabedoria vindo só dele. E isso só conseguimos com intimidade. A sabedoria só vem com a intimidade. Não adianta subir aqui e falar algo que você não vive. Falar algo, mostrar algo aqui dentro da igreja que lá fora eu não vivo. Que lá fora eu não sou a resposta, em que minha família não me veja como uma serva do Senhor. E Deus, Ele me deu 2 passagens. Ele trabalhou comigo com a moça do fluxo do sangue e com a samaritana. Foram 2 grupos que Ele me deu, 2 pessoas, 2 mulheres que foram necessárias, que foram a resposta. Porém, 2 têm a diferença. Uma foi buscar algo, a outra levou algo para alguém. Ela foi a resposta para aquele povo. Uma foi buscar com a sua estratégia, né? Mas ela foi
buscar, mas na Bíblia não se fala mais. Então, hoje nós vamos falar, aliás, estarei falando sobre esses dois públicos, esses dois grupos da igreja. Porque Deus, Ele quer intimidade. Ele quer fidelidade. Ele não quer que nós buscamos Ele só pelos nossos benefícios. Tá, mas e quando nós conseguimos aquilo que Ele nos dá? O que faremos? Se hoje Jesus chegasse na tua frente e falasse assim: o que você quer? Eu vou dar. O que você pediria para Deus? Todo mundo tem sonhos. Mas o que você faria com ele? O que você faria? Você guardaria só para você ou você ia transbordar a tal ponto de pessoas ser abençoadas através de você? Aleluia! O que você faria com aquilo que Deus te daria? Abraão pediu um filho. Não está aqui. Abraão pediu um filho para Deus. E ele pediu. Deus pediu: sacrifique. Sacrifique o seu sonho por mim. Sacrifica. Aquilo que tanto você pediu, com tanto amor. Sacrifica. Eu te peço de volta. E se fosse vocês? Vocês dariam de volta para Deus algo que tanto vocês pedem? Abraão subiu o monte, levando seu filho, levando a promessa, algo que ele tanto desejou, algo que tanto ele pediu. Chegou uma hora que ele confrontou a Deus. Deus, cadê minha promessa? Será que vai ser o filho do meu servo que vai herdar? Ele confrontou a Deus. Mas e aí? Porque fazemos isso. Confrontamos a Deus muitas das vezes. Confrontamos. Deus, e aí? Estou há 20 anos servindo. Estou há 10 anos servindo. 30 e nada. Não vi nada acontecendo na minha vida. Não vi tua promessa se cumprindo. E muitas das vezes não vamos ver. Porque verá os nossos filhos. Verá a nossa herança. Porque aquilo que Deus faz, a gente não pode imaginar. E Abraão levou o filho dele para ser sacrificado, confiou no Senhor. E aí, a nossa confiança em Deus, o nosso amor, dedicação à obra dele, os filhos dele, é o que nos está faltando nesse momento. Lá em Lucas 8, 43, 44. Ô Senhor amado Deus, seja bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo, Senhor. Fala assim: e uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curado. E chegando por detrás dele,
tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue, do seu sangue. Essa mulher, ela vivia numa época onde a mulher, quando estava nesse tempo, ela não convivia no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio das pessoas. Nessa época havia uma casa onde essas mulheres iam, porque elas eram consideradas impuras. Ninguém poderia tocá-las. E há 12 anos essa mulher vivia dessa forma. Ela estava presa. Ela estava excluída da sociedade. Pior do que ela, só um leproso. Porque o leproso ele era posto para fora da cidade. Mas ela ainda ficava dentro da cidade, porém ninguém encostava, porém ninguém falava. Ela vivia como ninguém naquela sociedade. Era como se fosse um nada. E ela, sabendo de Jesus, ela fez um mover. Ela criou uma estratégia. Estratégia essa para atingir o alvo dela, que é a cura. E hoje em dia as pessoas estão da mesma maneira, fazendo da mesma maneira, indo aos cultos de libertação. Mas os cultos de domingo não precisa vir. Escolhe os cultos que vão. Escolhe as igrejas que vão. Porque se aquela igreja lá não tem libertação, não tem profecia, não tem isso, não vou. Pessoas escolhem. Pessoas não se dedicam mais. Agora não é mais Deus que escolhe as pessoas, são as pessoas que escolhem a Deus. E aquela mulher, ela fez uma estratégia, porque ao mesmo tempo que ela queria ser curada, ela também não queria sujar Jesus. Então ela falou assim: só vou tocar na orla, porque eu não estou tocando nele, então eu não posso deixar ele impuro, mas eu vou tocar só na orla dele. É só a orla que ela precisava tocar. Ela criou uma estratégia. Só que até ela chegar a essa estratégia, havia uma multidão. E é linda essa passagem, porque a fé dela, a vontade, a garra dela de conseguir algo. E hoje nos falta essa garra. Hoje nos falta lutar pela salvação. Por isso que eu falo que ela também foi a resposta. Apesar de ela não fazer nada depois do que ela conseguiu, mas ela foi a resposta. Porque nos deixou um ensinamento. Nos deixou um ensinamento de que precisamos lutar. Conseguir com esforço, porque na Bíblia fala. E muitas das vezes somos vencidos pela preguiça. Muitas das vezes deixamos a circunstância falar e definir sobre a nossa vida, mas não falamos para a circunstância que temos Deus grande dentro da gente. Deixamos os problemas ditar regras sobre as nossas vidas, mas não ditamos regras sobre eles. Não mostramos para o problema o quanto grande é o nosso Deus. E aquela mulher, até ela chegar a Jesus, ela passou no meio da multidão. E enfim, ela tocou a orla de Jesus. E no mesmo instante ela recebeu a bênção dela. No mesmo instante ela conseguiu o que ela queria. Foi no mesmo instante.
ela conseguiu. E ali Jesus perguntou quem me tocou. Ela confessou que foi ela que tocou. Jesus mandou ela em paz e ela foi. E quando você continua lendo, já pula para a filha de Jairo. A história dela terminou ali. Ela conseguiu o milagre e terminou a história dela. Porque ela foi movida só pelo milagre, mas não pelo amor. Não pelo amor. Ela não tinha ainda um encontro verdadeiro com Cristo. Porque quando temos esse encontro, não tem como sair da presença. Quando temos esse verdadeiro encontro, não tem como continuar o mesmo. Não tem como viver da mesma maneira. Não tem como. Então, há 2 grupos. E no segundo grupo, vem a samaritana. Jesus com os seus discípulos, ele fala que foi preciso. Foi preciso. Ele dispensa os discípulos porque aquele momento era um momento entre ele e ela. Eram os 2. Somente os 2. Ele não precisava de mais ninguém ali. Porque ele sabia que ali não ia ficar só ali. Que ali ela seria a resposta dentro da cidade dela. Então ele precisava de algo profundo. E eu acho lindo essa história da samaritana, porque eu já fui confrontada a esse ponto. Dia 28 agora, eu faço 5 anos de convertida. 5 anos. E quando eu decidi aceitar Jesus, foi algo eu e ele. Apesar de ter uma igreja cheia aqui dentro, mas foi algo particular entre mim e ele. Eu falo que foi algo lindo. Porque ao longo da minha caminhada, enquanto eu não era crente, eu perguntava para Deus qual era o sentido. Por que eu tinha vindo ao mundo? Porque eu não me encaixava em vários grupos. E muitas das vezes eu não tinha sentido. Eu vivia no automático. Sabe, você vai vivendo, e você está nesse grupinho, você está nesse, mas você não está nenhum. Porque a minha vida era assim. E não fazia parte de nenhum deles. E aconteceu uns problemas na minha casa, até com o meu esposo, nessa época. Porque existem 2 maneiras que Deus te traz para a presença dele. E teve uma briga feia dentro da minha casa, uma coisa que sim, que não tinha. Mas nesse dia teve uma briga muito feia dentro da minha casa. E meu esposo, ele se converteu primeiramente dentro de casa, mas aí isso é um testemunho dele. Eu tenho certeza que um dia ele falará desse testemunho dele. Então cabe a mim falar da minha parte. E ele falou assim: amor, vamos para a igreja. Eu quero ir na igreja. Aí eu falei assim: tá, então vamos. Aí ele ligou para um amigo nosso, Cristiano. Porque eu falei assim: vamos na igreja do pastor Leí. Na época, porque eu já tinha ido antes na igreja do pastor Leí, que não era aqui, era na Amendoeira. Mas eu sempre vi Deus na vida dele. E isso eu falo sem medo nenhum. Eu sempre vi Deus
Muitas das coisas que ele falava naquele altar mexia comigo, e apesar de não ter aceitado Jesus ainda, ele falava. Deus já falava naquela época através da vida dele. Então eu sabia o quanto ele era usado por Deus e quanto ele é ainda usado por Senhor. Porque toda vez que o meu pastor me dá uma responsabilidade, eu não vejo ele, eu vejo a boca de Deus. Toda vez que ele fala, vai ser você, eu não viso o homem, eu viso a boca de Deus. Então, eu ali, naquele banco ali, nesse dia foi o dia que eu tirei todas as playlists do mundo do meu celular, botei só louvor o dia inteiro ouvindo louvor, o dia inteiro ouvindo louvor. Então eu já vi me enchendo de casa sem saber o porquê. Sem saber o porquê. E eu sentada ali no canto, começou a guerra. E foi batalha. Foi uma batalha tão grande que eu não conseguia sair do lugar. Eu queria vir aqui na frente, mas eu não tinha perna para vir aqui na frente. Eu brigava, eu lutava, eu falava assim, Deus, mas eu quero ir. Mas a minha perna não se movia, porque nesse mundo é guerra. O diabo, ele não quer te perder. Ele não quer te perder, ele vai lutar. Mas Gisele, você está dentro da igreja? Sim. Sim. Porque não adianta estar só dentro da igreja. Se você não tiver Deus no teu coração, não vai adiantar. Você vai entrar e sair do mesmo jeito. E eu ali lutando, chorando, porque eu estava sentindo uma presença imensa. Eu queria correr, mas meu corpo parado. Ele estava paralisado. Até uma hora que eu estava do canto, conseguia andar uma cadeira ali. Tá vendo aquele banco ali? Eu consegui andar só um. Eu saí do canto pro outro, de uma cadeira para outra. Foi uma coisa que eu consegui fazer. Aí eu falei assim, eu e Deus, com a boca fechada, que naquela época tudo que eu falava era de boca fechada. Eu falei assim, Deus, eu quero ir lá na frente. Sozinha eu não vou conseguir ir, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me levar lá na frente. E foi. Eu de olho fechado falando, Deus só sentia a mãozinha. Só senti a mãozinha tocar em mim. Quando eu olhei para o lado, a Sara falou que eu falei algo, mas eu não lembro se eu falei, mas eu só falei assim, eu quero ir lá na frente. Me leva. E ela foi a pessoa usada por Deus naquele dia para me trazer aqui na frente. E vou te falar, depois disso eu não tive realmente perna para andar, porque Ele me pegou de uma tal maneira que nunca mais eu consegui ser a mesma. No dia seguinte, eu separei todas as minhas roupas que não cabia mais em mim. Mas não é porque não cabia, não cabia de eu ter engordado, não. É que o Espírito Santo não permitia que eu usasse mais aquela roupa. Eu dei todas elas, roupas novas. Roupas que eu não tinha nem usado ainda. De a pessoa falar assim, não, mas tá nova, é nova. Não me cabe mais. Para a vida que Deus escolheu para mim não me cabe mais. Amizades ficaram para trás, porque também não me cabia mais. Porque quando você está na presença, Ele te mostra quem você deve cultivar e aqueles que você não deve cultivar. Nunca insista em amizade que não vai te levar para Cristo. Nunca insista. Porque vale eu perder o amigo, que na verdade não era meu amigo, do que perder a Deus. A verdade. Então não insista. E eu acho algo lindo na samaritana, porque de fato acontece o mesmo com ela. Porque eu não me via pregando hoje a palavra. Aliás, eu já me vi pregando aqui antes de pregar. Mas eu não achava que eu era capaz de estar aqui levando a palavra.
Eu achava. Porque eu sempre, quando eu me via, eu falava assim: Deus, isso não é para mim. Falo tão errado. Todo mundo fala que eu sou tão acelerada para falar, que muitas vezes as pessoas nem entendem o que eu falo. Então isso não é para mim. Mas Ele me mostrou que quem capacita é Ele. A mansidão vem dEle. A sabedoria vem dEle. De mais ninguém. De mais ninguém. Lá em João 4, 6, 7. Diz assim: E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isto quase hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. E essa mulher, ela começa... Primeiramente, ela fala para Jesus: Você, judeu, pedindo água para mim? Logo eu. Porque havia uma rixa entre eles. Como o pastor mesmo já explicou aqui muitas das vezes, o judeu dava a volta para não ter que passar por Samaria. Então, ela achou estranho. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem esse encontro com Jesus, nós começamos a questionar várias coisas em nossas vidas e questionar para Ele: Por que você me escolheu? Por que, Senhor, eu? Logo eu. Logo eu que fiz tantas as coisas erradas, tantas escolhas erradas na minha vida. Logo eu. Começa os questionamentos. Porque muitas das vezes queremos ouvir a resposta. Queremos entender o trabalho de Deus. E muitas das vezes não vamos conseguir entender o trabalho dele. Só vamos agradecer a Ele pelo trabalho lindo que Ele faz em nossas vidas. Mas entender... E ali a samaritana, ela começa a questionar, ela começa a criar uma intimidade com Deus, com Jesus, ali uma intimidade. Porque ela fala, Ele responde, ela fala, Ele rebate, e começa ali a criar uma intimidade. Porque intimidade é você falar com a pessoa e você ouvir a pessoa. É você perguntar e você aceitar a resposta dela. E aí sim a gente começa a ter uma amizade, uma intimidade, uma fidelidade, porque a gente começa a entender a pessoa que está no nosso lado. E aquela samaritana ali, ela estava questionando Jesus. Depois, ela começa a confessar, saindo das perguntas, onde Jesus já foi limpando os caminhos do coração dela. Começou a ter um aquebramento. Começou o coração dela, começou a confessar para Jesus. E ela confessa. Quando Jesus fala: quem é seu marido? Chama o teu marido lá. Vai lá e chama o teu marido. E ela responde: eu não tenho marido. E ali ela realmente
falou de coração. Ela botou o pecado dela na mesa. Ela confessou para Jesus o pecado dela. E é isso que nós precisamos. É confessar a Deus os nossos pecados. Ontem foi falado sobre isso, sobre nomear os pecados, sobre dar nomes. O pastor fala isso direto, dar nomes. Porque Ele nos quer por completo. É por completo. Se tiver algo ali dentro que você é intocável, não tem como trabalhar dentro de você. Não tem como Ele te limpar, não tem como Ele te purificar, não tem como Ele agir na tua vida. Porque Ele quer tudo de você, Ele quer o teu coração, Ele quer o teu corpo. Ele quer tudo, Ele quer a tua alma. Porque quando a adversidade vier à tona, você vai estar preparado. Porque você vai estar tão cheio dele, mas cheio, que nada vai te abalar. Eu tenho lido Daniel. E quando Daniel ele é jogado na cova, eu imagino ele conversando com os leões. É o que eu imagino. Porque ele era tão cheio, mas ele era tão cheio que nada abalava ele, porque ele tinha certeza do Deus que ele servia. Ele tinha certeza do Deus que ele servia. Então eu imagino ele conversando com os leões. Ele falando para os leões, meu Deus é que me livra. Ele conversando com o problema. Eu tenho um Deus maior. Eu tenho um Deus maior. Eu tenho um Deus que me sustenta. Eu tenho um Deus que me guia. Eu tenho um Deus que me levanta todo dia e me capacita. E ali, aquela mulher, com o coração totalmente aquebrantado, com o coração já cheio, já livre de todos os pecados, livre de tudo aquilo que aprisionava ela, porque ela só ia meio-dia, num sol de rachar, porque ela não queria dar de cara com as outras pessoas. Porque ela sabia que se ela fosse lá nas horas que tivesse sombra, as pessoas iam falar mal dela. As pessoas iam apontar o dedo para ela. O diabo ia falar para ela os pecados dela. Só que a partir do momento que Jesus entrou com providência e ela aceitou, ninguém mais falou isso para ela. Ninguém mais a acusou. Porque ao sair da presença de Jesus, mas a presença, ela saiu da presença da imagem, Jesus ali em pessoa, mas carregou a presença dela para onde ela foi. E naquela cidade, ela fez conhecer a Jesus, sem as pessoas conhecer Jesus. E naquela cidade, ela foi a resposta. Ela foi a resposta. Ela anunciou a vinda do Messias. Ela anunciou que era Ele, o que tanto falava. É Ele, porque ela estava cheia de Jesus. E hoje o que nos move, o que estamos procurando, o que nos leva a Cristo é o amor, é o querer da presença, é o querer estar conectado a Ele. Ou é só a busca de algo? Ou eu só quero ir a cura e ir embora? Ou eu só quero a libertação e ir embora? Ou eu só quero altar, como o pastor mesmo falou?
que me move é Cristo. Que amor é esse? Que amor é esse que estamos vivenciando no dia de hoje? Em que está aqui falando de Jesus não é o suficiente. Que amor é esse em que está na presença, orando, não é o suficiente para nós. Queremos sempre mais, mas a verdade não sabemos nem o que queremos. A verdade é essa. Porque se Ele é tudo e eu quero mais, então não sei o que eu quero. Porque se Ele é tudo, Ele é o suficiente, nada me falta. Nada me falta. E cadê o amor? Porque vamos demonstrar amor a Jesus nas nossas atitudes. É o cuidado. Como o pastor falou do pastor Roberto, ele ama as almas. É o cuidado. E ontem, quando eu cheguei na igreja, o pastor falou assim: o pastor Roberto esteve aí, limpou tudo. Eu me senti triste comigo. Foi comigo, não é comigo, porque eu poderia ter vindo. Eu poderia ter feito. Eu poderia ter feito. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia. Se essas pequenas coisas não te incomodam no reino em que Deus você está servindo. Se essas pequenas coisas, que eu não acho pequena, mas vamos lá, não te incomoda em estar na casa do Senhor, em fazer pela casa do Senhor, em vestir a camisa do Senhor, e que amor é esse que eu vou ter? Aonde está o nosso amor? Porque se não fazemos aqui dentro, lá fora não vão fazer, muito menos. Se não cuidamos da casa a qual Ele nos colocou. Da minha casa até aqui tem várias igrejas. Ao sair do meu portão, são 4 igrejas que tem. Ao sair do meu portão, 4 igrejas. Eu moro em Guaxindiba. Mas Deus me trouxe para cá. Deus me trouxe para cá. E não foi à toa que Ele me trouxe para cá. Foi para dar frutos aqui. Foi para fazer algo por aqui. Deus aí não trouxe vocês à toa. Não foi para esquentar banco, e sim para fazer diferença na casa dele. É compromisso, é amor, é cuidado. É cuidado. Eu vejo às vezes pessoas que às vezes nem é crente, nem aceitou Jesus ainda, porque existe um ainda na vida delas, assim como um dia existiu na minha. E muitas das vezes fazem mais do que as pessoas que estão servindo a Jesus. É verdade. Não vou lavar roupa suja aqui. Aqui estou somente a falar a palavra do Senhor. Mas às vezes, teve uma vez que eu fiquei triste. De eu falar assim, algo para a pessoa, e a pessoa fala assim: não vou fazer não. Não vou participar disso não. Eu fiquei triste em saber que pessoas que não eram da igreja, não faziam parte, foi lá e fez a doação. Porque era obrigação nossa, como igreja, como filho, cuidar do que é de Deus. Só que Deus, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei alegre. Porque Ele nos mostra que aquilo que nós não fazemos, Ele bota outro para fazer. E Ele usa qualquer um para estar fazendo.
Ele nos mostra que Ele precisa da gente, mas que nós não somos prioridade na vida dele. Ele nos mostra que Ele precisa de todo mundo aqui, mas Ele não depende. Ele não depende. E hoje, assim como o começo do ano, foi falado que esse ano é um ano da resposta. Mas ontem foi falado que nós somos a resposta. E a pergunta é: qual é a resposta que você tem levado para Deus? Qual é a resposta que você tem levado para as pessoas fora e para dentro da casa dele? Qual é a resposta? Qual é a resposta que você é no grupo dos seus amigos? Nos grupos do WhatsApp? No local em que você trabalha? Qual é a resposta? Porque se isso não te confrontar a tal ponto de você começar a analisar a tua vida, se preocupem, porque Jesus já está longe. A presença já sumiu. Você está respirando por aparelho, porque a palavra de Deus, ela te confronta. Ela te chama para uma realidade que você muitas das vezes não quer enxergar, mas ela te chama. Porque quando a gente começa a ler a palavra de Deus, Ele tira as vendas. É como se você estivesse no espelho, se olhando, mas não é aquela pessoa que você está vendo. Eu fiz isso, porque eu não me vi fazendo isso. Ele mostra. Ele mostra aonde devemos mudar. Pastor Jorge, né? Aquele escurinho. Pastor Jorge, agora falei certo. Pastor Jorge, ontem estava aqui em cima, eu senti a inquietação dele. Foi notória a inquietação dele. Ele falou assim: ó, preparei, eu me vi pulando, eu me vi. Mas eu fui confrontado. E você sentia dentro dele o confronto. Você sentia. Porque é isso que Deus faz conosco. Porque esse confronto de todo mundo sentir o que ele estava sentindo é algo bom. É algo que vai trazer mudança na vida dele. É algo que vai alinhar ele com o que Deus quer na vida dele. E é isso que tem que acontecer na minha, na sua, na dele, de todo mundo. É que possamos ser confrontados verdadeiramente com a palavra. E que possamos realmente buscar o amor. O amor de Cristo. Porque Ele nos amou. A morte dele na cruz não foi em vão. A morte dele na cruz não foi em vão. Foi por amor a mim, a você. Foi por amor. Ele recebeu lanhada, ele estava com uma coroa de espinho. Imagina a dor que ele estava sentindo. Ele sofreu. E não foi em vão. Lá em 1 Coríntios 13:13. Amém, Senhor. Fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. O maior deste é o amor. Porque sem amor, nada podemos fazer. Não tem como fazer a obra do Senhor relaxadamente.
Não tem como fazer a obra do Senhor sem nos entregar de corpo e alma, sem estar com alegria. Porque quando nós estamos com o coração transbordando de amor, é algo notório, porque ela se expande para fora do nosso corpo. Qualquer uma pessoa que não vê, nossa, cara, a pessoa está feliz hoje, está cheia do amor. E que possamos analisar nossas atitudes e começamos realmente a amar a Cristo da mesma maneira que Ele nos amou, amar a obra dele, amar os filhos dele, cuidar. É o que devemos, é o nosso dever enquanto cristão. O amor, ele vence tudo. Ele vence barreira. Ele vence. Porque Jesus, ele é amor, mas também ele é justo. Na palavra dele, ele fala que ele é amor, mas ele é justo. E ele conhece o coração de todo mundo. Ele sabe, assim como da mulher samaritana. Assim como o da mulher samaritana, ele sabia que a partir do momento do encontro, não ia ficar só naquele encontro. Que sabia que era transbordar. E hoje eu sou essa mulher. Eu creio, Senhor, que esses 5 anos de caminhada, eu venho aprendendo. E irei aprender cada vez mais sobre a palavra, sobre buscar. E mesmo que eu me senti fraca, porque acontece, eu sei que a minha fortaleza vem dele. É Ele que me sustenta, é Ele que me guia. E hoje eu estar aqui é uma resposta. É uma resposta na minha casa, na minha família, na minha parentela, é uma resposta. E vou te falar uma coisa que é mais real ainda. É uma resposta para mim mesma. Porque eu vejo que com Deus eu venho vencido a mim mesma. Porque começa daqui de dentro. Antes de eu impactar a vida lá fora, através da minha vida, primeiro eu sou impactada todo dia. É aqui dentro. A cada dia eu perco alguma coisa. Eu sacrifico algo, até algo bom. Hoje, eu ia sair da vigília e ia para a praia. Minha família toda. Tem um pastor que está de prova aí. E eu falei, não dá. Hoje não dá. Saímos de uma vigília, eu tenho que montar a palavra, então para mim não dá. E fomos para casa. Então eu sacrifiquei algo bom em prós ao reino. Porque a palavra do Senhor não é brincadeira. Eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa. Não dá. Não tem como você chegar aqui no púlpito e falar qualquer coisa. Só quem tem a presença sabe o quanto é responsabilidade estar aqui em cima. Às vezes eu fujo, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque aqui está falando algo para vidas. Vidas essas que são de Deus. E ai daquele que fizer tropeçar um filho dele. Um filho dele. Então, a palavra de Deus é algo de responsabilidade. E é por isso que ele fala para nós nos encher dele. Nos encher. Levar o evangelho como responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas vidas lá fora também. Nós somos. Então, que a palavra de hoje possa tocar no coração de cada um que aqui está. Que a palavra de hoje venha confrontar vocês a tal ponto
de vocês quererem mudarem também. Porque a cada dia eu mudo, a cada dia eu perco algo. Mas é algo que não me faz falta, porque é algo que não precisa estar dentro de mim. É algo que não precisa estar do meu lado. E por ele eu fico grata. Eu fico grata de estar perdendo algo. E que possamos ter amor. Acima de tudo, amor à obra. Buscai primeiro o reino. É a primeira coisa que temos que buscar. Para que todas as coisas serem acrescentadas na nossa vida, primeiramente vem o reino. O reino do Senhor Jesus Cristo. Pastor, vai botar? Ian, tem um hino aí? Pode soltar, por favor.